aqui. Bem, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de hoje de física, termodinâmica aplicada, né, chamada de física térmica. Qualquer coisa vocês podem justamente interromper, mandar pergunta justamente aí. E o que eu pretendo é justamente que nesse nosso encontro de hoje a gente seja um pouco mais sintético, digamos assim. Vamos mais direto ao ponto. E eu imagino que talvez esse encontro de hoje ele não vai demorar tanto, tá? Então eu pretendo fazer um encontro breve para pontuar algumas questões, fazer algumas orientações e aí, enfim, a gente definir rotas, né? Voltamos, então, eu espero que todos estejam aí com esse material, que é o material do Bassalo e do livro do Bassalo, pelo qual eu estou seguindo justamente e faço alguns comentários. E a gente começa aqui na aula de hoje falando sobre a segunda lei da termodinâmica, tá? Eu, nesse sentido, vou, vou fazer a leitura e a gente vai fazer os comentários. O que que tem no cardápio de hoje? Por isso, nesse sentido, é que eu vou passar rápido e a tarefa de vocês vai ser justamente reproduzir essas contas. Então, eu vou fazer a orientação do que é que vocês devem fazer ao acompanhar a leitura desse texto, tá? Só antecipar, né? Então, tem umas equaçõezinhas aqui e tal, interessante. Nenhuma equação é muito difícil, então, portanto, de fácil, dá para poder acompanhar. E aí a gente vai comentando a linha do raciocínio que foi utilizada aqui, né? Trata-se de 1824, do físico francês Nicolas Sadi Carnot, né, que propôs uma máquina de calor como sendo um experimento ideal, sem atrito, e que realiza um ciclo completo, de modo que a substância usada, vapor, gás ou qualquer outra, é levada de volta ao seu estado inicial. Esse ciclo completo, reversível, portanto, denominado mais tarde de ciclo de Carnot, composto de duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Deixa eu ver aqui uma maneira de poder mostrar isso aqui para vocês. Tá? Muito bem. Então, eu vou fazer aqui mais ou menos o desenho do que é esperado para essa situação. Tá? Vou marcar uma cor aqui bem. Pronto. Essa, depois essa aqui. Né? E a curva do qual ele trata é essa daqui. Bem, aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Bem, nós temos aqui, em cada uma dessas situações, eu estou desenhando aqui, estou desenhando aqui justamente
T1, tá? Essa é a situação T1 e T2. T1 e T2. Dispostas justamente dessa forma, como sendo as isotérmicas de uma transformação visualizada nesse gráfico. Aqui é P, P, aqui embaixo vai ser o V. Essas aqui são consideradas, então, nesse gráfico, as isotermas de temperatura T1 e temperatura T2. Tá? Mais alguém chegou aí? Deixa eu visualizar aqui. Eliton. Seja bem-vindo, Eliton. Então, nós temos aqui essa configuração. Deixa eu botar para cá. Vou aumentar um pouquinho mais para o pessoal poder enxergar o que eu estou fazendo. Tá? Então, nós temos aqui essa situação. No gráfico P versus V, a primeira é a isoterma T1 e a segunda é a isoterma T2. Então, todos os pontos dessa curva aqui correspondem justamente a uma transformação. Eu vou colocar aqui também a equação PV, ONR, é isso aqui que a gente tem que ter em mente. E também colocar aqui para a gente, que é a primeira lei, né? E vou colocar desse formato aqui, é mais trabalho. Esse último aqui a gente sabe que ele é o operador, cadê? Deixa eu ver se ele tá aqui, né? Não tá aqui, isso. Aqui. Então, a primeira lei, nós temos essa situação aqui. A equação de Clapeyron e a primeira lei. Calor é a variação de energia interna mais o trabalho. Tá? Então, numa situação, por exemplo, né, em que T1, essa curva, representa justamente uma isoterma, a gente olha para cá, para a equação de Clapeyron. Né? O produto PV é igual a nRT, N sendo constante, o número de moles, R a constante universal dos gases, obviamente uma outra constante, e para a mesma temperatura, todo esse lado aqui, então, da minha equação de Clapeyron, ele fica constante. Portanto, eu tenho somente P vezes V igual a uma constante. Isso aqui, posso colocar, para repetir aqui, que a gente passa a olhar essa situação toda aqui, vou mostrar.
NR ou objeto. Isso aqui em cima a gente pode até mudar. Vou mudar e colocar o seguinte. Muito bem. Então, é isso aqui quando você tem uma isotérmica, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Aumentou o volume, portanto, a pressão diminui. E é o que está mostrado justamente nesse gráfico. Essa daqui é uma função que é uma hipérbole. Então, portanto, para uma temperatura T1, temos essa hipérbole aqui, e para uma temperatura T2 maior que T1, portanto, uma hipérbole que está acima de T1, logo uma curva hiperbólica que está acima da primeira representa, então, uma outra isotérmica, outra curva isotérmica, indicando nitidamente que essa daqui é maior do que essa. Portanto, essa temperatura T2 é maior que a temperatura T1 nesse gráfico. Tá? Que outro detalhe a mais, justamente, a gente pode inserir aí, né? É uma transformação adiabática. Tá? E eu vou colocar essa curva aqui. Opa, isso aqui que eu não gostei. Desculpa. Então, nós temos essas curvas aqui, que são as isotérmicas, e para uma transformação adiabática, como mostra aqui no livro do Bassalo, nós temos essa situação aqui. Tá? Nós temos um gás inicialmente que encontra-se em um estado de P1V1T1. Tá? Ele, então, é expandido isotermicamente até o estado P2V2T1. Perceba. E você desce, então, aquela curva. Tá? Desce, portanto, essa curva. Deixa eu desenhar, deixa ele deixar eu desenhar. Aqui eu vou mudar isso. Não muda, não. Muda. Ctrl V. Muito bem. Esses pontos. Esse ponto aqui. Esse outro. Obviamente que essa curva está muito estranha. Deixa eu ver como está. Vamos só colocar esses pontos aqui. Ele saiu desse ponto aqui, P1,
P1, P1, e foi para o ponto P2 isotermicamente. Tá? E foi para o ponto P2, P2, P1, dentro da mesma isotérmica. Tá bom? O que mais? Na sequência, ao receber, ele coloca aqui, né? Expandido isotermicamente até esse estado, ao receber a quantidade de calor Q1 positiva do exterior, ao receber a quantidade positiva Q1 do exterior. Então, essa daí é a transformação que leva ele de P1, V1, T1 para P2, V2, T2, recebendo uma quantidade externa de calor. Aí a gente retoma lá o gráfico. Tá? Então, ele, aqui, ó, essa é a situação. Nós podemos até dizer que bem aqui é o Q1. Né? Se tem uma expansão, então tem trabalho. Portanto, eu também tenho esse outro indivíduo. Certo? Agora, o que não tem, por exemplo, nessa fórmula aqui, né? O que não vai ter é justamente essa variação aqui de energia interna, tá? E variação de energia interna, aí você pode, eu não vou repetir aqui, mas lembrar dessa equação aqui de Clapeyron, tá? E depende dos graus de liberdade que o gás ou o modelo lá possa estar associado, tá? Então, admitindo, por exemplo, antecipando, a gente ainda não viu gases ideais, mas admitindo, por exemplo, que a gente conhece a situação dos gases ideais, tá? Então, a situação dos gases ideais, dependendo do grau de liberdade, é uma fórmula proporcional a essa situação aqui, nRT. De modo que a gente pode sempre analisar a energia interna como proporcional à temperatura do sistema. Portanto, se a gente continua na mesma isotérmica, a gente não teve, portanto, variação de temperatura. Se a gente não teve variação de temperatura, então essa energia interna daqui é zero. De modo que toda a quantidade de calor que o sistema pode receber realiza trabalho. Tá? E aí ele se desloca justamente da situação P1, V1, T1 para a situação P2, V2, T1, continua sendo o mesmo. Essa daqui é uma isotérmica. Muito bem. Então, continuando aqui no livro. Tá? Aqui, meu mouse. Em seguida, ele é expandido adiabaticamente até o estado P3, V3, T2. Tá? Ou seja, ele ainda vai ser expandido até um estado P3, V3, T2, sem troca de calor. Né? Se não há troca de calor, como a gente está vendo aí no gráfico, tá? Q é zero, então a variação de energia interna é menos o trabalho. Então agora, vou colocar aqui, você, Ctrl V, ele vai para um estágio P3, P3,
E como ele está na isotérmica 2, T2. Muito bem. Sem troca de calor. A partir daí, ele é comprimido, primeiro isotermicamente, levando ao estado de P4, até o estado de P4, V4, T2. Então, portanto, uma contração ainda mais no volume. Tá? Aqui no texto ele fala de expansão da situação P2V2T1 para a situação P3V3T2. Na figura que eu mostrei para vocês, ela não aparentemente apresenta essa situação. Tá? Então, as minhas escusas se justamente ele não está exatamente igual ao que está colocado aí, que aparentemente parece justamente uma contração. Mas como eu não estou fazendo as coisas em escala, então é perfeitamente passível justamente desse erro grosseiro aí, em que parece que está contraindo, mas vamos imaginar que ainda é uma situação como a descrita no texto, tá? Então, voltamos à figura, e o que a gente tem que fazer é outro copy-paste agora para esse ponto aqui em cima. Então, aqui ele veio para P4. O meu PowerPoint. Então, ele contraiu, então logo ele pare de não estar respondendo. Então, ele contraiu para essa pressão P3, P4, desculpa, P4, V4, T2. Então, é essa situação que está aí no texto. Enquanto isso, o meu camarada lá deve responder. Nessa ocasião, ele fornece a quantidade de calor, agora Q2, negativa. De novo, você deve prestar atenção para a primeira lei, ajustar os sinais, como é que a situação vai ficar. Né? E, finalmente, ele completa o ciclo voltando para P1, V1, T1, sem troca de calor, né? Porque esse é um processo adiabático. Tá? E voltou aqui. Aqui, 4, aqui 4, T2. Então, esses aqui são justamente os pontos. Ele saiu do estado P1, V1, T1, desceu, expandiu, né? Cresceu em termos de volume, né? Mas diminuiu a pressão e manteve a temperatura constante para o estado P2, V2, T2, T1. Depois ele diz que ele expandiu para, seria uma curva mais ou menos para cá, mas não é assim mais ou menos que acontece, não. P3, V3, T2, e depois regrediu, diminuindo ainda mais o volume para T4, V4, T2, e por fim, sem troca de calor, voltando para P1, V1, T1. Todo esse processo aqui, dessas duas curvas, trata-se justamente na situação em que Q é igual a zero, ou seja, são as situações de transformações adiabáticas. O que fica, então, portanto, dentro desse quadrilátero aqui, né, fechado por essas quatro curvas aqui, então é o que é chamado de ciclo de Carnot. Tá?
Então, você tem duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Acompanhando de novo aí o texto para vocês. E aí ele diz o seguinte: nessa primeira, como eu falei, certo? O tempo todo eu volto para vocês analisarem. Preste atenção aí nessas duas formuletas. Tá? Nessa primeira, em que ele coloca justamente uma expansão isotérmica, não há variação de energia interna. Então, ΔE aí é zero. Significa que Q é igualmente o trabalho. Tá? Significa que na primeira situação, eu vou repetir aqui, na primeira situação, essa parte aqui é zero. Você só tem esse outro aqui, né? Cadê? QT. Então, tá? E o trabalho você pode escrever como sendo isso aqui. P, PV, é mesmo, a situação, o volume vai de 1, vai de V1 a V2. Então, nessa primeira transformação de P1 a P2, é isso o que o livro. É disso que o livro está falando. Ele coloca 1 a 2. Tá? E quem é o P1? Bem, novamente, se volta para a equação de Clapeyron. Né? E você pode, então, usar essa relação, tá? E, de acordo com o que mostra o livro, escrever, já que T1 é constante, o que não é constante aí, portanto, é o volume. Tá? O que não é constante aí, portanto, é o volume, né? Nessa relação da equação de Clapeyron. Então, você tem uma integral de 1 a 2 dV sobre V. Certo? Essa integral aqui, né? Esse termo aqui, a integral dele é logaritmo neperiano. V2 sobre V1. Então, a quantidade de calor gasto nessa transformação, ela é ln de V2 sobre V1. Aí você tem todos esses outros termos aqui, que são justamente termos constantes, né? Constante para o número de mol, constante para constante universal dos gases e para uma mesma temperatura. Muito bem. Na outra isotérmica, né, você também teria justamente a mesma situação. Né? A quantidade de calor vai de 3 para 4. Na outra isotérmica. Então, logaritmo neperiano. E essas são essas transformações. De 2 para 3, né, e 4 para 1, naquelas em que a situação é adiabática, ou seja, nós nos voltamos de novo para a equação, nos voltamos de novo aqui para a equação da primeira lei, em que o Q é zero e a energia interna também é compreendida
como se fosse justamente uma situação para o gás, né? Então, no livro aí do Barçalo, ele parte justamente desta relação e mostra como que é a relação, essa que está aqui no livro, vou mostrar aí para vocês, essa que está aí no livro, tá? Que vai ser justamente essa daqui, né? D de P por D de V menos gama P sobre V. Essa equação, essas expressões, como está aqui no próprio material, vocês mesmos podem conferir, né, quem são as relações 1, 2, 1, 1 e 1, 2, 2, 9B. Vamos lá dar uma olhada, né? Quem é 1, 2, 2, tá aqui, 1, 2, 2, 9, C, essa daqui, né? Cadê? 1, 2, 2, 9B, tá? Uma transformação isotérmica. Gama, quem é? Capacidade capacidade térmica a pressão constante dividido por capacidade térmica a volume constante. E essa daqui é a relação. Ó. Ou seja, se aplica uma diferencial total na expressão, essa que eu vou mostrar aí para vocês, que está aí. PV igual a NRT, você faz uma diferencial total dos dois lados. Quando você faz a diferencial total dos dois lados, você tem derivado da primeira, aqui, derivada da primeira, d de P, vezes a segunda, mais a derivada da segunda, vezes a primeira. Então, P dV. Então, P dV mais V dP. É igual a NR dt. Beleza. Então, é a equação de Clapeyron que você faz uma derivada total. Tá? E aqui você pode até voltar de novo com a equação de Clapeyron, NRT, P, e chegar a essa conclusão aqui. Então, D de V sobre V mais D de P sobre P é igual a D de T sobre T. Variação do volume sobre o volume mais variação da pressão sobre a pressão é igual a variação da temperatura por T. Para uma transformação isotérmica, né, se ela é isotérmica, variação de temperatura é nula, ou seja, D de T é zero, e esse termo aqui no lado direito da equação 122,9A é zero, e aí eu tenho essa igualdade aqui. D de P sobre D de V, a temperatura constante, é igual a menos P sobre V. Bem, usando justamente essa relação, aqui, D de P por V, essa é a relação para temperatura, para transformações adiabáticas. Tá? Para transformações adiabáticas, nós teríamos justamente essa condição. Isso aqui leva à seguinte situação, quando a gente fizesse a integração, tá? Nessa relação, P vezes V elevado a gama é igual a uma constante. Tá? E se assim for, pode ser uma constante qualquer, vale sempre essa relação aqui. Tá? Ou essa, a relação entre os volumes. E daí, a sequência, então, lembrando que rendimento é a quantidade de calor Q1, Q2, fornecida, né? Quantidade de calor quente, frio, dividido pelo quente. Né? É o total pelo parcial. Desculpa. E efetivamente vai fazendo as substituições, como ele está seguindo aqui o comando. Tá? Como ele vai justamente afirmar. Então, todo esse procedimento aqui é um procedimento que está, acredito, claro o suficiente para você seguir
e demonstrar até chegar nessa equação. Tá? Então, qual é a conclusão aqui? Né? E já aparece uma coisa que podemos dizer assim que é que é familiar, né? A razão Q1 mais Q2 T2 é igual a zero. Significa que você tem essa razão, essa situação inicial, e à medida que o tempo passa, digamos, indo para o outro estado 2, que está uma outra isotérmica, o que nós temos é uma, passando essa igualdade para o outro lado, né, vai ficar com sinal negativo, você pode interpretar justamente que a quantidade que você tinha em que nessa razão Q1, T1 degradou ou diminuiu ou deteriorou para a quantidade Q2, T2. A palavra deteriorar, degradar, usada aqui, é mais uma vez a tentativa de exemplificar o menos, a justificativa do menos que vai aparecer quando você passar esse Q2, T2 para o outro lado. Você já estava numa. Você tinha. Por que eu não chamo? Você perdeu temperatura? Não, a gente sabe que T2 é maior que T1, né? Então, se você olhar para essa razão aqui, você tem Q1 sobre T1, e se a temperatura aumenta, então essa outra razão aqui, ela é menor que a primeira, tá? Então, essa quantidade aqui é menor do que a primeira. Como você vai jogar para o outro lado, já vai aparecer esse sinal de menos, significa que a quantidade que você, essa razão, que representa essa razão aqui, ela degradou menos, né? Mas degradou. Perdeu-se, portanto, essa quantidade aqui. Se dissermos que essa daqui é o final menos inicial, na diferença, final menos inicial, o final é menor do que o inicial. Quando você faz essa diferença, o resultado é negativo. Então, você perdeu alguma coisa, né? E que coisa é essa daqui? Ele chamou aqui, Carnot, né, de potência motriz do fogo. Né? Mas a gente vai concluir lá na frente que esta razão, esta quantidade aqui, portanto, que foi perdida, que foi degradada, saindo do estado 1 para o estado 2, é o que é conhecido como, hoje em dia, a entropia. Tá? Deixa eu ver se todo mundo está vivo aí do outro lado. Então, eu estou querendo saber se o pessoal está aí. Está todo mundo vendo? Está todo mundo entendendo? Beleza? Então responde aí no chat ou para quem tem justamente o aplicativo, ou a extensão, responda aí no chat se você tá entendendo. Hoje eu estou com a voz de radialista, minha garganta não está tão boa assim, então espero que o pessoal não se apaixone. Muito bem. Então, continuando aqui. Ele colocou sobre dessa forma, né? A potência motriz do fogo, calor, é independente dos agentes empregados para produzi-la, né? Porque não interessa quem é que vai colocar fogo em quem ou como você vai chegar àqueles estados. Ele não avalia justamente isso. Sua quantidade é determinada somente pelas temperaturas dos corpos entre as quais, no resultado final, ocorre a transferência do calórico. Perceba que essa
a afirmação aqui era a ideia que naquela época, 1824, o pessoal fazia do calor. Por isso, as nomenclaturas e a linguagem, toda a coisa em cima, falando de fogo, calor, calórico, porque era a ideia que o pessoal tinha justamente, que era o calor, né? Então ele fez isso, imaginou essa situação, inclusive a tentativa experimental, né, de se chegar até aí. E se você levar em consideração a questão mais realista, mais experimental ainda, realmente você trabalha entre essas duas temperaturas, ele observou isso, e era isso que observa, e, e essa situação não dependeria, portanto, do que as colocasse lá. Se você ia usar, por exemplo, um trem, se você ia usar carvão, se você ia tocar fogo na floresta, né, não interessa qual era o agente, desde que se alcançassem essa temperatura, isso é o que você deveria obter. E essa é uma condução muito importante, né? Parando justamente para pensar, você percebe que não depende do que você faz, você não tem controle sobre a situação. Então, existe aí uma, uma relação intrínseca da natureza que que acontece quando você vai do estado 1 para o estado 2, da temperatura 1 para a temperatura 2. Se isso acontecer em um ciclo, né, de modo fechado, ou seja, se você faz transformações todas reversíveis, de modo que você retorne para a situação inicial, então você fecha, portanto, o ciclo de transformação, você recupera, digamos, tudo aquilo que você fez, em tese, então, portanto, aquelas quantidades é o que vão permanecer daquela forma, tá? Ele diz, então por conta disso, né? Mostra que para certa quantidade de calor ser convertida em trabalho, há necessidade de duas fontes, uma quente e uma fria. O que ele chama de fonte quente e fria, a gente entende como calor, ou temperatura quente e fria, também relacionado à temperatura. E para que esse calor fosse convertido integralmente em trabalho, a fonte fria não deveria existir. Ou seja, sua temperatura deveria ser nula, né? Ou seja, para essa situação aqui realmente acontecer, para que todo o calor fosse convertido em trabalho, essa temperatura da fonte fria deveria ser nula. Foi o que Kelvin, em 1851, afirmou e postulou. Então, aqui também está aquilo que os físicos perseguem até hoje, né? Por que alguém pergunta, qual é o objetivo, já que a gente já chegou na temperatura mais baixa dentro dos aceleradores de partícula, podemos até afirmar que no CERN se alcança a temperatura mais baixa de todo o universo. Nem o próprio universo atualmente está a essa temperatura, porque se verifica experimentalmente que a temperatura é a mesma para qualquer direção que a gente possa fazer olhar no universo, e ela estima-se em, se eu não me engano, uns 3, não lembro se é 3 Kelvin ou 3 milionésimos de Kelvin. Milésimos de Kelvin, eu não lembro. Tem a unidade do 3, mas eu não me lembro se é 1000 ou se é 3 apenas. Então, o que se consegue no CERN é uma temperatura ainda 1000 vezes menor do que isso. A relação do 1000 aí, eu acredito que ela existe. A gente pode só checar isso depois no YouTube ou no Google. Mas a temperatura que o CERN pode alcançar no acelerador de partículas, baixando justamente a temperatura lá, é a temperatura mais baixa em todo o universo. Ou seja, o lugar mais frio de todo o universo é justamente quando o CERN está funcionando. Tá? Então, por que, afinal de contas, a gente tenta baixar mais e mais e mais a temperatura? Se a gente baixar toda a temperatura, essa é a situação, que integralmente todo o calor seria convertido em trabalho.
tá? Ou seja, quando também fala isso, não quer dizer que eu vou aumentar o volume de qualquer coisa, quer dizer que alguma coisa deve acontecer, deve ser utilizado, deve, e aqui de primeira, entenda-se, trabalho é energia, energia é informação. Então, para com que você tenha toda a informação relativa a uma transformação, a um fenômeno, a um dado fenômeno que quer ser observado, seria necessário que uma das temperaturas de fonte aí deveria ser justamente a temperatura nula. Então, quanto menor a temperatura, ou mais próximo do zero Kelvin, a gente pode dizer que todo fenômeno acima disso que acontecer, que der como resultado, ele é algo que existe e está presente na natureza. Então, se a gente baixa a temperatura, a gente revela um pouco mais da natureza física que nos cerca. Então, se os físicos querem, por exemplo, enxergar cada vez mais o que está por trás da, das transformações, das reações, né? É preciso que você elimine quase que por completo todo o véu de a radiação residual ou de fótons possíveis que possam vir justamente a interagir e atrapalhar a interpretação. Então, quanto mais próximo do zero, mais ainda a gente limpa esse fundo para poder fazer essas observações. Esse é o objetivo experimental e da ciência para se alcançar a temperatura baixa, né, a mais baixa temperatura possível. E quanto mais a gente baixa a temperatura, mais a gente pode revelar dos fenômenos físicos. E não que quando imediatamente você baixe, as coisas apareçam, mas qualquer coisa que você proceda, como no caso no CERN, a colisão entre elétrons, entre alguns agentes, né, subatômicos, qualquer colisão, ela não vai, o resultado do que vai vir daí não vai ser escondido, por exemplo, pelas elevadas temperaturas, longe do zero Kelvin, né? Que 10 kelvins é radiação suficiente, residual, que esconde todos os processos que estão abaixo disso. Né? Então é preciso baixar a temperatura para que as coisas aconteçam, tudo que venha daí possa ser experimento novo, né? Resultado novo, comprovação nova, fenômeno novo, digamos assim. Então esse é o objetivo de baixar a temperatura, para que a natureza possa ter a chance de se revelar nos processos que devem acontecer aí de colisão entre os elétrons, entre átomos, entre quark, gluons e tudo mais, né? Aí é possível realizar um processo cíclico cujo único efeito seja remover calor de um reservatório para produzir uma quantidade equivalente de trabalho. Tudo isso é consequência dessa situação do ciclo, né? Aí ele coloca aqui consequências imediatas desse enunciado. Em alguns livros eles traduzem isso como sendo os enunciados de Clausius ou Kelvin, o Clausius Kelvin, né? A geração de calor por atrito a partir do trabalho mecânico é irreversível. A expansão livre de um gás em um processo é irreversível. Tem coisas que ele conclui que nessa... Como vou colocar aqui? Aí na figura. Tem coisas que acontecem nesse processo, né? Se é cíclico, que não tem volta. Né? Eventualmente, ele está tratando de caso você tem alguma quantidade de calor que você vai perder para o atrito. Então, você mudaria, por exemplo, um pouco dessa curva, digamos assim. Se sairia um pouco dessa curva. E a outra situação é a expansão livre de um gás em um processo irreversível. Quando ela acontece, não dá para poder querer que ele... Você não tem como saber aonde é que esse outro ponto da curva vai parar e, portanto, não tem como poder recuperar a situação
inicial. Então, são essas observações que ele faz aqui, né, no texto, que justamente são coisas importantes a ser levadas em consideração para com que a gente possa, digamos, ter realmente um ciclo, né? Então, são coisas que você deve levar em consideração ou eliminar ou procurar evitar, porque aqui a expansão livre de um gás é irreversível, ou seja, como o ciclo de Carnot é o que você quer fazer um ciclo, então, portanto, você precisa ir atrás de um processo reversível. Então, a expansão livre de um gás é um processo que você deve excluir do processo que você quer construir, né? Qualquer outra, essa situação é uma situação que é excludente. Outra é o atrito, deve ser eliminado, ou seja, deve fazer uma situação em que você não perca energia por conta do atrito, né? Um outro tipo de processo irreversível estudado pelo físico alemão Rudolf Julius Emanuel Clausius, em 1850, aí ele afirmou o quê? O que, que ele afirmou aqui? A gente tem aqui. É impossível realizar um processo cíclico cujo efeito seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Então, não há quantidade de calor que você possa fornecer para sair, né, por meio de um processo cíclico, de uma temperatura de um corpo mais frio para um corpo mais quente. O calor sempre flui do quente para o frio. Tá? Sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Observa-se que mais tarde, com o desenvolvimento da termodinâmica, mostrou-se que os enunciados de Clausius e Kelvin são equivalentes. Aqui, Clausius e Kelvin, dentro do círculo de Carnot. E aí ficou, então, estabelecido o teorema de Carnot. Nenhuma máquina térmica que opere entre uma dada fonte quente e fria pode ter rendimento superior ao da máquina de Carnot. A máquina de Carnot seria a situação ideal, imaginada justamente porque ela despreza processos irreversíveis e despreza o atrito. Tá? Então, não, na máquina de Carnot, a situação ideal, não há nenhum processo irreversível e também não há não há atrito, não há dissipação por atrito. Todas as máquinas de Carnot que operem entre duas fontes, quente e fria, terão sempre o mesmo rendimento. Ou seja, isso aqui é a conclusão de que independe, basta que as fontes forneçam aquelas temperaturas. Não depende de quem está fornecendo aquelas temperaturas. Né? Não depende do agente. Então, essa informação a respeito do rendimento é digamos, o colorário, né, do teorema de Carnot. Em 1854, Clausius começou a pensar na transformação de calor, na calor em trabalho e a transformação de calor em alta temperatura. O calor em baixa temperatura. Poderiam ser equivalentes. Equivalência, introduziu o conceito de valor de equivalência, né, de uma transformação térmica, medido pela relação entre a quantidade de calor e a temperatura. Veja, a razão que por ter. Né, é o que ele vai justamente em processos reversíveis e irreversíveis. E concluiu que a soma algébrica dessas transformações, ocorrendo em um processo circular, somente pode ser positiva. Tá? Se a soma algébrica dessas transformações num processo circular só pode ser positiva, aí aqui a gente retorna do outro lado da página. Ele estava falando disso aqui. Propôs, então, que essa razão entre calor e temperatura devia ser denotado por uma outra grandeza, chamada de S, no lugar do termo valor de equivalência, né, que havia sido usado em 1854. E esse novo conceito físico considerou que um ciclo qualquer, como constituído uma sucessão de ciclos infinitesimais de Carnot, e chegou ao chamado teorema de Clausius, né, em notação atual, e é justamente isso daqui. Delta Q1 por T1 mais delta Q2 por T2, etc, etc, etc. Ou seja, a somatória
integral dessa quantidade, e a bolinha aqui na integral significa uma integral fechada, né? E como o calor é uma forma, ou seja, aquela coisa que a gente discutiu lá no início da primeira, na ideia da primeira lei, que justamente trata-se de quantidades finitas, né? Portanto, grandezas observáveis, macroscópicas, que não estão associadas ao cálculo elementar, né? Em certa aproximação, pode ser substituído para o outro lado aqui. Então, para essa nova grandeza física, né? Compreendida como ds, infinitesimal de ds, ou seja, isso aqui é a entropia, a integral da entropia fechada num ciclo, ela é negativa, né? Onde o sinal menor ocorre para transformações irreversíveis e o de igualdade para reversíveis. Tá? Definida, portanto, a entropia, a segunda lei ela pode ser reescrita de acordo com o que foi feito, né? Formas diferenciais exteriores, graças aos trabalhos de Cathedral, né, e Max Born. Seja alfa, isso aqui é a forma do calor, tá? Forma diferencial linear com a propriedade de que qualquer ponto arbitrário P existente, estou lendo muito mal, perdoe, com a propriedade de que para qualquer ponto arbitrário P existem pontos Q arbitrariamente próximos de P que não podem ser ligados a P por intermédio de curvas nulas. Então, localmente, existe uma função f e g tais que essa é a relação. Ou seja, isso aqui está dizendo, entre termos matemáticos, esse ponto arbitrário P e Q. Entenda-se. Estados, né? Estados termodinâmicos P, estados termodinâmicos Q. Não podemos ligar esses pontos, né, por curvas nulas. Ou seja, não podemos simplesmente colocar um sobre o outro. Tá? Curva nula também é a maneira de se dizer para... É a outra maneira de se falar, e quando se fala de curvas, estou falando de uma função, e curvas nulas, eu quero me referir a justamente suas derivadas. Né? Não posso ligar P a Q por intermédio de derivadas de alfa, né? Então, localmente, eu sempre vou poder escrever elas desse formato, sobre essa forma. Né? Localmente. Localmente quer dizer, você sempre tem que definir um intervalo da validade para essas funções. E elas sempre vão ser escritas alfa como f e d de g. F aqui, por exemplo, pode ser uma função extensiva e outra uma intensiva e outra extensiva. Intensiva, por exemplo, uma grandeza como a pressão. Extensiva, o volume. Então, alfa, que é o calor, pode ser escrito como, por exemplo, P d de V. Isso já foi falado lá no início. Tá? Então, essa aqui é um tratamento matemático apropriado e formal para aquilo que se entende como o calor. Tá? Se é válido para essa ideia que eu acabei de colocar, pressão e volume, essa nova quantidade, essa nova grandeza que foi descoberta aqui, como no caso a entropia, né, o chamada entropia, ela é formada por uma grandeza aqui intensiva, que é a temperatura, e aqui o calor também é outra intensiva, mas a razão pode ser considerada uma grandeza extensiva. Tá? E ela é extensiva, a gente já vai ver por quê. Né? Porque ela é aditiva. Né? Grandezas que sejam aditivas, elas são extensivas.
Da onde vem essa aditividade, professor? Essa aditividade vem do próprio teorema, demonstrado aqui justamente por teorema de Clausius. Entenda que isso aqui seria o S1, S2, até o SI. Tá? Então, você constrói essa quantidade fazendo somas, fazendo somas de entropias. A entropia é uma quantidade, uma razão, que pode ser definida em termos de soma. Então, se ela é definida em termos de soma, ela é uma grandeza extensiva ou aditiva. Esse teorema permitiu que o próprio Cathedral pudesse mais tarde, com Bohr, fazer a reformulação da termodinâmica, né? E definir aqui, ele dá justamente a segunda lei em termos da entropia, né? Dizendo o seguinte: na vizinhança de qualquer estado de equilíbrio de um sistema, existem estados de equilíbrios próximos, que não podem ser ligados por curvas adiabáticas reversíveis nulas de uma forma calor elementar. Está aqui. Tá? Se eles não podem ser escritos por essas curvas adiabáticas reversíveis, então essas grandezas, a relação entre essas grandezas se dá dessa forma. De novo, lembra lá, isso daqui é uma grandeza intensiva e essa aqui extensiva. Sempre assim. Intensiva, extensiva, intensiva, extensiva. Tá? A extensiva você pode fazer diferencial, a intensiva não. Tá? Temperatura é intensiva, entropia é extensiva. Então, o calor adquirido nessa maneira, né, na vizinhança, é sempre o produto de TdS. É daí que vem justamente a definição de entropia. Tá? E aqui, vou colocar mais para cá, são as aplicações da lei da termodinâmica, os tipos de potenciais. Então, veja, TdS, esse aqui é a quantidade de calor. Do outro lado é a primeira lei. Tá? PDV mais DU, variação da energia interna, trabalho. Então, isso aqui é o calor. Então, o calor pode ser entendido como algo que vem da entropia, que vai variar a energia interna e realizar trabalho. Então, está aqui a primeira lei, né, e a segunda lei. A aplicação dessas duas situações. Quando você unir essas duas, aí aparecem justamente as questões das variáveis termodinâmicas ou funções de potenciais. E cada uma delas é analisada aqui para a energia interna. Né? Todas essas são situações que vocês devem analisar. Por fim, aí está aqui tudo para poder acompanhar, até chegar aqui nas relações de Maxwell. A única coisa que aparece diferente é esse camarada aqui, que eu faço a saliento, né? Isso aqui é o que a gente chama de produto exterior. O análogo disso daqui é o que a gente chama na física de análise vetorial, produto vetorial. Produto exterior, faço uma analogia com o produto vetorial. Então, a temperatura, produto vetorial com a entropia. Entenda, no lugar de produto vetorial, é produto exterior. Tá? Igual a diferencial de pressão, produto exterior. Por que eu falo no produto vetorial? Porque a matemática para o produto exterior é a mesma do produto vetorial. Então, não há diferença. E, por conta disso, é melhor se associar à ideia de produto vetorial. Mas ressaltando que essas grandezas não são vetores. Tá? Você só procede como se fossem e agem como se fossem. Mas elas não são. Tá? Não são vetores, portanto, isso daqui não cabe chamá-lo de produto vetorial. O nome disso aqui é produto exterior. Tá? Mas o procedimento matemático, o processo é idêntico e análogo. E ele diz aqui, ó, por exemplo, perceba, quando ele faz essa colocação, isso aqui tudo vem
lá da teoria de derivadas derivada total. Uma função como essas aqui, por exemplo, né, eu vou mostrar aqui para vocês apenas o processo de uma delas aqui. Deixa eu ver aqui. Dá um minutinho. Aqui. Então, como é que funciona o processo do que está lá? Você tem uma função P, e ela depende de V e T. Depende de V e T. Então, o que, é que você faz? Derivada total dessa função é isso aqui. Eu vou mostrar. Tá? A derivada parcial de T em relação a V, considerando a outra variável constante, E de V. Mais, então, um pouquinho mais aqui. Agora, derivada de P, da função P, em relação a T, quando V é constante. E de T. Esse processo aqui é uma derivada total. Tá? Isso aqui é para qualquer função. Aqui, uma função f de x e z. Derivada total da função f. A derivada parcial dela em relação a x, quando z é constante. Depois, derivada dela em relação a z, quando x é constante. Se ela fosse de mais uma variável, z, w, por exemplo, mesmo processo. E aqui eu teria que especificar z e w constante. X, né? Se for derivado em z, então é x e w constante. W, x e z dw. E assim sucessivamente. Tá? Então, se for mais de uma variável, etc., e assim sucessivamente. Então, deixa eu passar. É isso que quer dizer. É isso que quer dizer essas expressões aí. Tá? Então, você pega S, P e T, V, P e T, faz a derivada total. Tá? Aí olha como ela vai ficar. Vai ficar o que está aqui dentro do colchete. E depois esse camarada vai fazer o produto vetorial. Aqui é a mesma coisa. Quando ele faz o produto vetorial, por exemplo, de T com P, não corta. Ortogonais. Mas quando ele faz o produto vetorial, ou produto exterior, dt com dt, esse termo aqui é zero. Aqui, pressão. Produto exterior, dp, dp. Zero. Esse outro aqui, não. Tá? Ai, ai, ai.
Deixa ele atualizar aqui o meu PDF. Novamente, está todo mundo entendendo a situação aí? Está dando para poder acompanhar? Beleza. Bem, já estamos aproximando do final, né? E é isso aqui, as relações de Maxwell. Cada uma delas podem ser obtidas justamente fazendo esse princípio. E vocês podem justamente fazê-las. E a tarefa de vocês é justamente demonstrar as contas, seguir essas contas, tá? Até, deixa eu ver aqui. Desculpa. Até aqui, né? São as chamadas relações de Maxwell. Até a equação 1, 2, 3, 18. Pergunta agora. Qual é a habilidade que o pessoal tem, que vocês têm, em escrever as coisas em LaTeX? Já ouviram falar? Alguém tem alguma habilidade de escrever as coisas em LaTeX? Porque, se eu não me engano, vocês estão o quê? No último ano, não? Já está no último ano ou está no sexto semestre, sétimo semestre? Qual é o período que vocês estão? Sétimo, mas quase não uso. Dinayane, então tu vai ter que justamente desempoeirar aí o LaTeX, se o computador já não expurgou ele. Mas seria muito interessante que vocês pudessem usar o LaTeX para poder escrever e fazer algumas coisas. Eu mesmo posso... e tem aí uma boa, que é o Lynx, tá? Vou colocar aqui no chat. Lynx, um programa para você baixar gratuitamente e escrever em LaTeX justamente essas equações. Isso que eu mostrei agora para vocês aqui, tá? Tá aí, né? Isso aí eu faço no programa chamado Scientific Workplace. Então, toda essa conta que eu vou escrevendo, imediatamente já vai aparecendo aí para vocês. Ele tem, por trás, um código, que é o código LaTeX. Então, quando eu escrevo aqui as equações, o código LaTeX já está sendo escrito lá por trás. E, por exemplo, nisso daqui, eu posso só clicar, converter, e já vai aparecer o PDF. E vai terminar de gerar aqui. Aí ele vai aparecer lá, que eu vou compartilhar para vocês. Aqui. Viu? Então, esse programa aqui, Scientific Workplace, é um bom editor para Windows, né? O Lynx, esse que eu coloquei aí, ele é gratuito. O Scientific é pago. Lynx, gratuito. Esse outro, SWP, é Scientific Workplace. Versão aí 5.0, se não me engano. Pagou. Obviamente, se você perguntar para mim,
O seu é pago, professor? Não. Eu tenho crack. O Scientific Workplace dá para craquear. Tem na internet, dá para poder fazer tudinho. Enfim. Mas. Ih, tá gravando. Não, nada de crack, não usem crack. Isso vicia. Use o Links, que é gratuito, pelo menos você não paga. Tá? Eu não falei isso. Então, vai lá, baixa uma versão gratuita e passa a usar o Scientific Workplace ou o Links para poder fazer as contas, para poder gravar. Vocês vão poder justamente fazer a diferença. Agora, vocês podem usar outro editor, sei lá, vocês podem usar, por exemplo, o próprio PowerPoint daquela maneira como eu fiz lá para poder fazer as contas e escrever. Mas é importante que vocês o façam, escrevam, ou pode fazer de papel, na mão, faz na mão. Faz na mão, tira a foto, converte em PDF e manda justamente. Então, a tarefa de vocês nessa parte aí, eu vou colocar lá, demonstrar essas equações até as relações de máximo. Então, façam, e é essa a tarefa, vou colocar lá, essa é a segunda tarefa para relação, para essa relação. Tá? Dúvidas? Alguma coisa que vocês queiram compartilhar? Eliton, desliga aí o teu volume. Professor? Diga. O senhor só vai querer mesmo essas relações de Max ou o senhor também vai querer que a gente demonstre lá aqueles outros potenciais termodinâmicos, que é a energia livre de Gibbs, de Helmholtz? Tudo, até lá. Né? Quando chega em relações de Max, você tem que passar por tudo isso. Então, porque eu estava com essa dúvida. Vai ter que sair desde lá do... Vou mostrar aqui. Tem que sair desde lá, para bem aqui, 1, 2, 3, 18. Mas começa lá onde a gente começou. Tá certo. Tá? Na aula de hoje. Tá? Aí vai fazendo justamente as demonstrações, vai fazendo leitura, provavelmente vai pintar dúvidas justamente sobre nessas coisas que o camarada colocou. Tá? É importante que vocês façam alguns destaques, mas que vocês coloquem justamente a ideia de vocês, a interpretação que vocês estão tendo para aquelas equações. Prazo. Olha, vai fazendo e vai mandando para mim, não espera acumular, não espera para o final, justamente para eu poder ir corrigindo, essa vai ser uma tarefa dinâmica, eu vou corrigindo ao longo do tempo. Então, o que eu espero é que até a prova, até o dia da prova, da próxima prova, a gente possa ter tantas interações quantas possíveis desse arquivo, dessas demonstrações. Olha, professor, eu fiz até aqui, tá certo. Veja aí, eu pego, corrijo, já dou logo o feedback. E vou corrigir em cima do PDF. Tá? E já dou o feedback. Olha, até aqui você está faltando demonstrar isso. Você demonstrou isso. Qual foi o argumento que você utilizou? Esse que vai ser o processo de correção e de feedback nessa atividade. Então, não espere para enviar só no final, com tudo, como um copy-paste do que está aqui. Não. Vai fazendo as partes, demonstra e já vai colocando os seus comentários. E manda para mim, que eu vou discutir em cima dos seus comentários, vou propor, olha, não é assim, corrija, mude o que você está dizendo aqui a respeito, não é isso, é assim, e eu vou guiando vocês. Até o final, antes de chegar à prova, aí no caso, olha, agora eu quero a coisa completa. Você vai entregar a coisa completa, já não vai mais ter nenhuma correção, eu vou fazer a correção final e vou dar nota em cima disso daí, e isso vai compor parte do que vai vir dessa segunda avaliação. Então, é assim que a gente vai fazer. E os temas sobre os filmes, eu, de hoje para amanhã, devo colocar dos filmes já. Os temas dos trabalhos, para se dividirem em equipes. Eu vou colocar de hoje para amanhã, até no máximo quinta-feira, eu devo estar colocando à disposição no SIGA como, digamos, tarefa para a terceira avaliação, que compõe a terceira avaliação, né? O que vocês devem correr atrás de buscar e tal.
E eu vou querer também discutir com vocês outras coisas, como, por exemplo, no nosso próximo encontro, eu quero testar eu quero testar com vocês, e aí não é algo que vai valer ponto, mas é algo que eu quero ajudar vocês a como é que vocês vão apresentar esse seminário. Tá? Então, a gente deve testar essas apresentações. Então, preparem qualquer coisa. A gente vai testar o quê? Vamos testar a conexão. Vamos testar o recurso que você escolheu fazer a apresentação. Tipo um mini seminário. Pode ser até dessa própria conta que você está fazendo. Tá? Olha, professor, eu fiz isso daqui. Ou seja, não sou eu que vou falar. É vocês que vão falar. A gente marca e aí vocês apresentam. E aí a gente acerta, a gente ajusta, né? Olha, precisa melhorar isso aqui, faz isso aqui. Por quê? É um preparativo para quando chegar o dia da apresentação, você já ter testado tecnologia, modo de apresentar, o que mais ou menos você pode falar, etc, etc. Mas isso a gente marca, eu mando justamente como recado, olha, vamos marcar tal dia para a gente poder... Vai ser encontro extra. Isso vai ser encontro extra. Fora da terça-feira habitual, semana que vem a gente vai se encontrar. Falou? Então, pessoal, por hoje, eu vou parar aqui a gravação.